Como vocês podem ver, hoje o vídeo é para quem gosta de aventura, desafio e para quem tem uma bela grana no bolso. Vem que a gente vai conhecer o Jeep Gladiator. E aí, minha gente, tudo bem? Ó, para quem não sabe, a Jeep já fabricava picapes em 1947 e a última que eles lançaram foi em 1985, que foi até 92, tá? Mas nenhuma dessas picapes, dessas Jeep Trucks foram comercializadas no Brasil. E aí agora eles estão trazendo a Jeep Gladiator nessa versão Rubicon, que é a topo de linha e a mais equipada. Você já conhece o Wrangler Rubicon, com certeza a gente tem vídeo aqui fazendo trilha com ele no canal, inclusive com Emílio Camanzi fazendo a trilha Rubicon, que é o nome, né? Esse nome do Jeep é graças a essa trilha que é uma das mais técnicas do mundo, com um grau de dificuldade técnico bem difícil, tá? E aí o slogan da Jeep para essa picape aqui eu achei muito interessante e muito válido. É para você levar o que quiser para onde quiser. Realmente, você tem... É basicamente o Wrangler, tá? Pequenas diferenças com uma caçamba. Então você tem mais espaço, mais capacidade de carga e a mesma capacidade off-road. Bom, como eu falei no começo para vocês, precisa ter uma grana no bolso para comprar esse carrinho aqui. Eles não contaram o preço pra gente quando a gente está fazendo essa gravação, mas ele é muito parecido com o Wrangler, que está custando hoje 485 mil. Tá meros 485 mil, então deve ser alguma coisa bem próxima disso. Se eu já ficar sabendo, vai estar aí nos comentários e na descrição para vocês, tá bom? As vendas já estão abertas, abriram hoje, dia 4 de agosto, e a Jeep falou que as primeiras 300 unidades vão ser entregues ainda esse ano. E como eu falei, ele é basicamente a mesma coisa do Wrangler Rubicon, né? Na versão Rubicon. As diferenças, gente, são a caçamba, né? Que é uma picape, e um sistema de som premium da Alpine, que tem uma coisa muito legal, uma caixinha removível que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Esse sistema de som, gente, tem uma caixinha aqui atrás, ó, que carrega no carro quando ele tá ligado, e aí você pode tirar ela e curtir sua vibe, sua aventura, seu acampamento, sua cachoeira, o que for, com o seu som. Gostaram? Pois é, meu filho. Tem isso e muito mais. Espera aí. Ó, vocês já estão vendo que essa aqui tá sem o teto, né? O Gladiator tem essa experiência open air também, que no Wrangler também tem, que dá para você tirar o teto, tirar as portas, rebater o para-brisa quando vai fazer uma trilha e ter essa experiência completa e mais imersiva dentro da natureza. Já que eu tô aqui atrás, vou falar de caçamba também. Isso aqui é acessório, tá, gente? São mais de 70 acessórios da Mopar. Uma coisa que é acessório também, que eu não entendi, são os estribos laterais, que eu acho que deviam ser de série. Falando um pouco de design, já que a gente tá na traseira, eu não fiquei muito fã dessas lanternas aqui pra fora, não. Acho que elas podiam ser integradas. Aqui a gente tem 2 ganchos para reboque off-road. E a caçamba, minha gente, que ó, tem amortecimento e tem 3 posições, tá, dessa porta aqui. A caçamba tem 1000 litros, mas a capacidade de carga da picape não é lá das maiores, não. São 674 quilos da picape toda, tá bom? E a capacidade de reboque já é enorme, são 3.138 quilos, porque é a picape americana, né? Vocês já estão cansados de saber, a gente já falou isso nos vídeos da Rank com vocês, que lá eles privilegiam muito mais a capacidade de reboque do que a capacidade de carga. E aí vocês estão vendo aqui também, não tem protetor de caçamba, né? Que também acho que devia ter baratinho o carro, gente, né? Bobagem. Mas a capota marítima vem com ela, vem de série. E aqui dentro a gente também tem alguns ganchos para prender carga e uma tomada para carregar o que você precisar. Bom, continuando a falar de design, vocês estão vendo aí que ele é basicamente igual ao Wrangler, né? Aqui na frente tem a identidade Jeep, tem os ganchos de reboque. Tem um equipamento novo que tem no Wrangler também, que é a câmera frontal, tá? Com um esguicho aqui para limpar, porque muito provavelmente numa trilha você vai sujar essa câmera, né? Então tem um esguicho para limpar que é bem bacana, bem interessante. Aí, e uma coisa que resgata aí os Jeeps mais antigos é que você abre o capô aqui por fora mesmo. Tá bom? E ó, não preocupa que toca o alarme, tá? Se você ficar preocupado com isso, alguém tentar abrir, toca o alarme. A tampa bem pesadinha, e aí já vou aproveitar para falar com vocês sobre motorização. Essa parte é diferente do Wrangler, tá? Isso aqui é um 3.6 V6, tá? De 284 cavalos, 35,4 quilos de torque.
Tá bom pra vocês? Vocês querem mais? Depois eu vou contar uma outra curiosidade da parte off-road aí que multiplica esse torque em 77 vezes. Pera, uma coisa de cada vez, hein? Isso aqui combinado com uma caixa automática de 8 velocidades. Uma coisa legal que eu quero contar pra vocês também, que vocês já viram esse símbolo Trail Rated em alguns carros da Jeep, com certeza. Trail Rated 4x4. Esse emblema, o carro só recebe se ele passar por 5 categorias, digamos assim, que é a articulação do carro, a altura livre do solo dele, ele tem 27 centímetros, a capacidade de submersão, esse aqui encara uma altura aí de 76 centímetros de água, a manobrabilidade e, claro, a capacidade de tração. Curtiram saber isso aí? Agora eu vou contar para vocês dos equipamentos e vocês também podem conferir a lista completa e ficha técnica e lista completa no link que está na descrição e nos comentários. Como eu comentei, esse carro aqui é focado na capacidade off-road, né? Então ele é muito bem equipado para isso. Olha só. Tem pneus de uso misto, os eixos Dana 44, tanto dianteiro quanto traseiro. Uma tração 4x4 Rock Track, que eu vou explicar para vocês agora. Caixa de transferência com a relação de reduzida, bloqueio do diferencial, barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica, um sistema off-road mais que é adaptativo para vários tipos de terreno, proteção contra rocha, as Rock Rails. E agora eu trouxe o Thiago, engenheiro-chefe desses produtos importados, para explicar um pouco melhor para a gente o uso desses sistemas todos. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por estar aqui. Então vamos lá, me conta um pouco melhor disso tudo. Tem algumas sequências corretas para ativar algum sistema, certo? Exato. Esse veículo é preparado para todo o terreno e ele dá... Literalmente, né? Literalmente para todo o terreno e ele dá a opção a quem está aqui atrás do volante fazer a configuração que melhor desejar para transpor esse tipo de terreno, né? Sim. E aí, vamos lá, vamos começar, acho que o mais simples aqui, esse Off-Road+, que é um sistema novo aí na Jeep, né, que ele adapta o carro para tudo. Isso. Esse Off-Road+, ele é um botão que ele vai adaptar a calibração do veículo para o tipo de terreno. E ele pode ser usado tanto em alta velocidade quanto em baixa velocidade. Isso é importante, porque a maioria desses é para baixa velocidade, Exato. né, desses Off-Roads. E ele vai adaptar a resposta do motor, a resposta do pedal, a resposta de troca de marchas, para o terreno, né, para o off-road de alta, para o off-road de baixa velocidade. Legal. E aí vamos passar aqui, a gente tem o 4x4 High, né, e a reduzida e o part-time. Me explica um pouco a diferença desses tipos de tração aí, que eu acho que tem uma galera que fica confusa. Vamos lá. Quando a gente está em 4x4 High, a gente não está usando a reduzida. A gente tem duas opções, ou automático ou part-time. No part-time, ele vai bloquear o torque e distribuir 50% para o eixo dianteiro e 50% para o eixo traseiro. Vai ficar bloqueado. Isso é para a gente usar em terrenos de mais baixo atrito. Já na versão alto, a caixa de transferência, ela possui algumas embreagens que ela faz o acoplamento eletrônico e você pode ter uma distribuição de 0 ou 50% na frente e sempre 50% atrás. Então ela ativa o torque no eixo dianteiro conforme a demanda que você tem. Então essa é uma função que você já pode usar em terrenos de alto atrito e mais altas velocidades, porque ele vai te ajustar conforme o terreno. Muito bacana. Quando a gente vai para reduzida, no 4 low, a gente vai bloquear o torque na dianteira e na traseira e a caixa de transferência vai ter, com uma relação de 4:1, vai trazer mais torque ainda disponível nas rodas. Aí sim para um off-road de baixa velocidade. E nesse caso, quando a gente está no 4 low, devido a gente ter uma primeira marcha já bastante reduzida, a gente ter um diferencial bastante reduzido, mais a redução da caixa de transferência, a gente chega numa relação que a gente chama de crawl ratio de 77:1. Você multiplica o torque 77 vezes. 77 vezes multiplica Só o pouca torque. coisa. Não tem nenhuma outra no mercado que tem tanta relação de reduzida. E isso significa que esse torque todo, mesmo que se a gente tivesse um motor maior, as concorrentes, mesmo com mais torque disponível no motor, tem menos torque disponível nas rodas. Entendi. Por quê? Porque a gente tem uma multiplicação maior. Se pensar, o motor vai girar 77 vezes o virabrequim do motor para uma vez que a roda gira. Então é muita multiplicação força de torque, é muita força disponível.
Uma outra coisa que é muito legal e interessante para a trilha também, que faz toda essa parte da articulação do carro, é a barra estabilizadora que tem a desconexão, que nem tem no Wrangler também, né, que a gente já conhece. Que a barra estabilizadora, como o nome já diz, nos carros a gente tem ela fixa justamente para o carro não tombar, né, visando a estabilidade, e aqui desconecta. Explica um pouquinho como é que funciona isso, por favor. Esse veículo ele já tem bastante articulação devido aos eixos Dana, que você já citou. Então a suspensão consegue trabalhar bastante o terreno. E aí você tem, em terrenos mais acidentados, consegue manter as 4 rodas no chão, disponibilizando mais torque. Eu acho importante falar que quando a gente está em trilha, em terrenos assim, a gente precisa que a carroceria se movimente, né? Exatamente. E aí, se essa articulação não for o suficiente, a gente pode desconectar essa barra estabilizadora. E Tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico. E ela vai aumentar em mais 30% a articulação da roda. E aí é para passar por um obstáculo bem mais complicado, mais difícil. Subir umas paredes, uma coisa assim. Alguma coisa desse gênero é possível tendo a coragem. E aí vamos lá para a parte de travar os eixos, né? Que é possível travar o eixo dianteiro e traseiro ou só o traseiro. Perfeito. E qual que é o uso disso? E tem uma sequência certa para fazer também. Não dá para ativar isso de qualquer forma, certo? Isso. Primeiro é importante falar que o travamento dos eixos ele é eletromagnético. Então o que acontece é um travamento mecânico mesmo. Ele vai travar e as duas rodas vão girar na mesma velocidade. Em baixa velocidade, no 4 low, a gente pode travar tanto o traseiro quanto o traseiro e dianteiro. Uma situação de escalada de pedra e etc. Justamente você tem uma linha de off-road que é um pouco mais complicada. Você consegue travar as 4 rodas girando na mesma velocidade para seguir aquela linha técnica do off-road. Então essa é a função para baixa velocidade. Que legal. E aí você me contou também que a gente tem uma função para tipo dunas, para quem está em praia aí, para quem quer curtir umas dunas, e a função mais pedra, uma coisa desse outro lado, tipo onde a gente está aqui hoje. Isso. Me conta aí. Então, para a função de pedra seria essa no 4 low, travando o traseiro e o dianteiro. E dianteiro. E eventualmente desconectando a barra de estabilizadora, né? E como que eu ativo? É só eu clicar aqui ou eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar no neutro, tenho que colocar... Você tem que colocar no neutro. Neutro. 4 Importante. low, importante passar para o 4 low. E agora você consegue desconectar tanto a barra dianteira, a traseira, quanto a dianteira mais a traseira. Então, ó, dianteira e traseira aqui para cima. E aqui aí, legal, ele desativa o sistema de tração e de estabilidade para isso. Exatamente. Legal. Perfeito. E se você ligar o off-road mais, ele vai trazer uma calibração ainda mais sensível aos pedais de aceleração, para você ter mais controle ainda da sua aceleração para um off-road fino, vamos falar assim, de baixa velocidade. Que legal. E aí aquela parte que a gente falou das dunas. Isso. A gente tem uma configuração especial desse veículo para ser usado em terrenos de baixo atrito, especialmente dunas. Então vamos lá, a gente está no neutro, vamos colocar no 4 high. Pode ser tanto o part-time, isso, quanto o alto. Então agora a gente está com a tração nas 4 rodas, tá? A gente pode desligar o controle liga o off-road mais. O off-road mais já vai desligar o controle de tração, ou seja, se você usar dessa forma e entrar numa situação que o controle de estabilidade queira cortar motor, ele já não vai cortar. Então o motor vai estar disponível sempre, o que é bom já para terreno como duna. Sim. Mas a gente pode ir além. Se você apertar esse botão e segurar, aqui, fica segurando até dar o bip. Pronto, ele desliga a estabilidade. Desligamos o controle de estabilidade, que para dunas, principalmente quando fazemos manobras de caranguejo, que você tem muito deslocamento lateral, agora o ECC não vai entrar. Ele vai te deixar você ir com o carro de lado, literalmente, na duna. Certo? É para quem curte uma aventura mesmo, né? Não façam isso, gente, em qualquer lugar, pelo amor de Deus. E agora a cereja do bolo, a gente consegue travar o eixo traseiro. E aí, para baixo. Pronto, agora o eixo traseiro está bloqueado. Agora a gente pode fazer, vamos dizer assim, um burnout na duna. Que as duas rodas, a gente está disponibilizando off-road mais, está disponibilizando bastante potência e prontamente para alta velocidade. A gente desliga o controle de tração, ou seja, o motor sempre vai estar funcionando. O controle de estabilidade está desligado, ele vai te permitir ir de lado na duna. E você está com as duas rodas, o eixo traseiro com as duas rodas girando à mesma velocidade. Ou seja, vai jogar areia para tudo que é lado.
Só faltou a gente descalibrar o pneu para duna. Para ficar mais, ficar mais gostoso. Muito obrigada, viu, Thiago? Imagina, adorei saber um pouco mais. Gente, estou aqui com o Gustavo, com o Fábio. A gente vai passar numa parte mais complicada, que precisa de um pouco mais de técnica. Então não deixaram nem a gente fazer, o Fábio vai fazer com a gente. E aí vamos usar tudo que ele tem direito. Quase tudo. Então, primeiramente, a gente vai usar a segunda caixa, né? Que é a caixa de transmissão. Sim. É bruto assim mesmo. A gente vai bloquear o eixo dianteiro e o eixo traseiro. E a gente vai usar o recurso que é... Desconectar a barra estabilizadora. A barra dela, que é um recurso bem bacana, né? Que ele vai precisar ficar bem articulado ali, né? A gente vai passar no meio de uma pedra mais fechada. Vamos escalar uma pedra agora. Vamos escalar uma pedra. Então, literalmente, ele sobe parede. Sobe. Bora lá? Vamos. Vamos lá? Off-road raiz. Off-road raiz. Gosto assim. Isso aqui que parece as trilhas que eu faço com meu pai. É mesmo, é? É. Seu Emílio é jipeiro, é? Olha. Olha só. Então vamos subir praticamente aqui na lenta, olha aí. Sem forçar nada. Olha o ângulo que a gente tá aqui. Quer ver o ângulo? Muito legal. A gente vai ver o ângulo agora. É de baixo. É pouco, a gente tava mais. Parece né? mais. Passa muito fácil. Não dá nem muito graça, tranquilo, né? Parece ser, meu Deus, olha só que absurdo, não é? Fácil. Porque ali é inclinado. Muito. Né? A gente tem uma saída de água onde que a gente perde um pouco de gripe, né? Tem pedra solta ali no pedra fundo também. Pedra solta no fundo. Só que o recurso dela é sensacional, né? A gente tá usando aqui praticamente todo o recurso. Ainda a gente tem mais um Off-Road Plus, né? Agora vamos falar de dirigibilidade, andando, considerações. E aí eu trouxe um convidado, trouxe um carona, Gustavo. E aí, pessoal? Gente, a gente andou bastante em trilha, bastante em estrada de terra, assim, né, na pedra, mas andamos um pouco em asfalto também. E como já era de se esperar de uma picape americana, né, produzida lá, ela é muito confortável, concorda? Muito, muito confortável. Por quê? Posso dizer por quê? Pode. Porque ela não é uma picape que tem muita capacidade de carga. Então ela não tem porque ter uma suspensão absurdamente dura para levar muita carga. Exato. Então ela fica muito confortável. Eu ia falar isso, ela não é nem aquela suspensão muito dura, que tem aquela batida seca, nem aquele que é suave demais, que a gente achou um pouco isso na Ram 1500, meu pai, que ela fica pulando assim, sabe, muito macia, quase que te enjoa. Bom, aqui de equipamento no interior, gente, vou lembrar vocês de novo que tem ficha técnica e lista de equipamentos no link na descrição e vou deixar nos comentários também. A gente tem vários itens de conforto também, tem o farol Full LED, tem os bancos em couro, tem o painel que é o quadro de instrumentos, que é metade analógico, metade digital, com várias informações aqui, inclusive as off-road pages, tem tanto na multimídia quanto aqui no quadro de instrumentos. Multimídia com Android Auto, Apple CarPlay. Tem entrada USB, uma aqui dentro no console, uma aqui na frente, tá? Uma USB comum, né? Uma do tipo C, uma entrada auxiliar ainda. Tem a tomadinha de 12 volts. Mas aqui a gente tá focando mais no off-road, né? Que nem eu falei pra vocês, explicando um pouco tudo aí, porque esse carro, gente, não é um carro pra cidade, né? Não é um carro pro dia a dia, não é um carro de uso principal. Meio grande, né? Eu diria que é um pouco grande, quase 6 metros de carro, né? 5,6. 5,60. Uma coisa importante de falar também, segurança. Primeiro, ele tem 4 airbags. Por quê? Porque sai o teto, saem as portas, então complicava um pouco mais de ter 6 aí. E questão de sistemas de condução semi-autônoma, ele não tem todos, tá? Ele tem o alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, tem o ACC, que o pessoal aí tanto gosta, tanto pede nos carros, e tem o alerta de ponto cego, que também é um carro desse tamanho. É bom. Eu diria que é bem bom. Mas só isso, não tem os outros. Tem monitoramento de pressão dos pneus, tem controle de descida também, aí pensando no off-road, tá? Mas são alguns equipamentos todos aí que você acaba vendo no Wrangler também, que nem eu falei, a diferença entre os dois é muito pequena. Certo? Certo. O que você achou?
gostei pra caramba. Gostei do motor, que é diferente do Wrangler também, né? Sim. Gostei da capacidade de road, é incrível. E não só a parte mecânica, porque a mecânica é incrível, suspensão com mais de 200 mm para passar por vários obstáculos, mas a parte eletrônica também, bloqueio diferencial dianteiro, bloqueio diferencial traseiro, a barra estabilizadora que desabilita. Então ele alinha tudo, né? Ele alinha toda a parte de mecânica e de eletrônica. Tem uma coisa que eu não gostei. O trilho do banco, você não vai concordar comigo. Eu concordei, eu falei no meu vídeo. Concordou? O trilho do banco é muito curto, então pessoas altas que nem eu, né, 1,80, eu não achei a posição de dirigir tão confortável, tá, gente? Eu precisava ir mais pra trás, minha perna, a gente dirigiu bastante tempo, né? Minha perna doeu um pouco, assim, o pé sabe de ficar muito inclinado, porque o banco não vai tão pra trás, também pra não prejudicar tanto o espaço traseiro, né, que é bom. E de dirigibilidade, gente, eu falei, o carro é muito confortável. A aceleração dele é muito gostosa, né? A gente deu uma boa acelerada aí na estrada. E ele coloca os 284 cavalos pra jogo, né? Então, não é só o off-road, dá pra você curtir um desempenho interessante também. Uma coisa que vocês sempre perguntam também é consumo, apesar de que eu acho que quem compra um carro desse não tá nem aí pra consumo. Nem um pouco. Diria que não é um pensamento que vai na cabeça, mas segundo o Inmetro, ele faz na cidade 6,5 km por litro e na estrada 7,4. Tá aí no letrinho pra vocês também. Só a gasolina, né? A gente tinha comentado aí do motor. Que eles também falaram que não vão colocar o mesmo do Wrangler, né? Que agora o Wrangler só tem o 2.0 turbo por aqui. Por causa da capacidade de tração, da capacidade de reboque dele, né? Exato. Que aqui no Brasil a gente não usa muito, mas como o carro não é produzido aqui, não é esse o foco. E me conta uma coisa, Gustavo, entre Wrangler e Gladiator, qual que você ia? Uma boa pergunta. Eu gosto do motor V6, então eu acho que eu iria de Gladiator. Achei muito bacana isso aqui. E sem contar que tem a versatilidade de ter muita coisa na caçamba, né? Você carrega muita coisa? Eu não carrego, mas quem usa isso aqui no off-road deve carregar, né? Eu não faço off-road. E o preço? O que você achou pelo nível de equipamentos, custo-benefício? Que a gente, assim, hoje aqui não sabe, mas vai ficar perto do meio milhão, né? 485 o Wrangler, né? Wrangler, Esse aqui é um pouco maior e tal, de repente Ele chega uns 500 mil, né? É. Olha, quem paga, eu acho que vai receber muito em troca. Porque a capacidade de off-road é incrível. Olha, a gente passou por vários lugares ali que chega a ser sem graça, de tão fácil que é. Né? Então, quem tem dinheiro vai comprar isso aqui pra usar em algum lugar muito bacana, vai se divertir muito e... Com certeza. Beleza. Mas você não respondeu a minha pergunta. A questão de custo-benefício dos equipamentos que você viu que tem. Você acha que falta alguma coisa, ainda mais por esse preço? Poderia ter uns vidros que sobem sozinho, né? Outra coisa, a gente comentou, a gente que me incomodou. O vidro, gente, ele é automático na descida e não automático na subida. Por quê? O 500 mil, vai entender. Né? Quase 500 mil não sobe. Né? Beleza. Aí uma coisa que eu comentei, não sei se você concorda, não tem um protetor de caçamba, não tem um estribo lateral, você tem que pagar, é tudo acessório. O estribo poderia ter, o protetor de caçamba poderia ter, o carro é bem alto. Carregador sem fio também poderia ter. Carregador por indução, uma coisa que eu não comentei, não tem também. Ele não tem correção de faixa também. Sim. Já que tem a CC e frenagem automática, poderia ter correção de faixa porque faz parte do sistema, né? Pensando aí no conforto do dia a dia, né, não só na trilha, eu acho que faz uma falta, vai. Não custava nada ter por meio milhão. Talvez. Acho que sim. Uma coisa para off-road, só que eu acho que ele pode ser um pouco complicada, é esse tamanho todo, né? Dependendo da trilha que você vai. Passar quase 6 metros de carro em alguns lugares é pode ser. Um pouquinho difícil. Eu tenho certeza que quem comprar um carro desse vai botar uns pneus muito maiores também. Tem isso, ele tem pneu de uso misto, né? E quem faz trilha geralmente troca os pneus, coloca pneus mais, né? Deixa o carro um pouco mais preparado para isso. Vocês sabem aí que Emílio Camanzi é jipeiro de plantão, a gente tem o Jeep, né? Quem acompanha o canal conhece o Joca. E eu penso um pouco nisso, assim, as trilhas que a gente faz, passar um carro de 6 metros quase é complicado. E pesado, né? E pesado e com esses pneus. Então, assim, quem for comprar talvez ainda gaste mais uma grana nisso daí. Mas de novo, né? Quem vai pagar quase meio milhão, não vai ser fácil. Perfeitamente. É isso, gente. Mas olha, é um carro bem divertido, viu? Ainda mais esse visual que a gente conheceu aqui, que eu mostrei um pouco mais também nos shorts aí, no Instagram. Se você não acompanha a gente por lá, também
confira. Eu acompanho. E acompanha a opinião sincera também, hein, gente? Também. Olha aí, tem vídeo lá também. Tá bom? Agora vamos continuar aqui nos divertindo um pouquinho. E esse foi o Jeep Gladiator, minha gente. Agora eu quero saber o que vocês acharam dele. Cadê meus trilheiros de plantão? O que vocês acharam dos equipamentos? Saber um pouco mais como funciona? Me conta aí nos comentários. Eu, particularmente, iria de Wrangler, Rubicon. Acho que faz mais a minha vibe do que o Gladiator, do que uma picape. Mas e vocês? Se vocês tivessem R$500 mil aí sobrando na conta, qual dos dois vocês levavam? Me conta. Até a próxima. Um beijo!